Boa noite, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Homens Sem História. E hoje eu tô com um cara aqui muito gente boa que eu conheci há pouco tempo, mas é um cara que é um irmão e você vai gostar da história dele. É um cara que gosta de política, mas não é polêmico não, viu? Ele gosta de política, mas vamos dar uma futucada nele aqui hoje. Mas brincadeira. Então, antes de começar, se inscreva no canal. Nós estamos em todas as plataformas aí, olha, já estamos em todas as plataformas. Você pode ouvir a gente também lá no Spotify, ok? E mande esse podcast para mais alguém. Você conhece alguém? Se você não gostar, também manda, viu? Que ajuda também. Mas eu não vou apresentar o cara, não. Vou deixar ele se apresentar. E aí, meu irmão? Se apresente aí pra galera. É um prazer, é uma honra muito grande poder fazer parte desse projeto, de estar aqui junto com o canal Homem Sem História, né? Deixa a gente muito feliz, muito alegre por estar aqui compartilhando, né? História, propósito, né? Conhecimento. E para se apresentar, para quem não me conhece, eu sou Hélio Quadros, casado, pai de 3 filhos e vindo mais um, né? Agora 4 filhos. Nasci no sul da Bahia, nasci em Salvador, na verdade, fui criado no sul da Bahia e encontrei em Barreiras, hoje minha terra, né? A terra que acolhe bem todos que vêm aqui, têm a oportunidade e eu não canso de dizer, Barreiras é uma cidade abençoada por Deus. Barreiras é abençoada logisticamente, clima, sol, rio, pessoas, né? E é um lugar que, de fato, quem quiser sentir ciúme, que sinta, mas foi um lugar que Deus escolheu. Ah, isso aí. Hélio, você falando aí, eu me lembro do episódio que a gente gravou, que tá no outro canal, no OneCast, que foi com o Diego Brandão, e ele fala bem assim: se quiser, eu faço um episódio só falando bem de Barreiras. E as pessoas com quem a gente tem falado, as pessoas têm demonstrado um amor muito grande por Barreiras, né? Você veio do sul da Bahia. Vim do sul da Bahia. Eu hoje estou em Barreiras, nasci em Salvador, mas grande parte da minha vida eu passei entre o sul e sudeste da Bahia. Itajibá, minha base é Itajibá, a origem da minha família, nós somos lá de Itajibá, uma pequena cidade, mas que é muito acolhedora, um clima muito gostoso, uma culinária muito boa, uma cidade bem pequenininha. E Jiquié também, estudei, morei, minha irmã mora lá em Jiquié. Morei em outros lugares também. Morei em Luiz Eduardo, aqui perto também, que é uma cidade maravilhosa também. Morei em São Paulo, morei em Salvador. Deu uma passeada legal, né? Hélio, quantos anos você tem, cara? É uma das perguntas que eu mais ouço depois que começa a falar, né? Eu quero saber quantos anos você tem. 41. 41, cara, eu também tô perto de você, mas nunca andei tanto assim, não. Tem menos quilometragem, né? Tenho menos quilometragem, tô menos rodado. E o que É, foi que levou aí você a andar tanto assim? meus pais separaram, né? E aí cada um seguiu sua vida. E nesse período da separação de meus pais, nós morávamos em Itajibá. Meu pai era vice-prefeito, né, na cidade na época, lá em Itajibá. E logo depois veio a separação e ele estudava em Minas, fazia o curso de Direito. Ele é advogado também. E também não é porque eu sou advogado, não. Entre outras coisas, ele é advogado também. E minha mãe foi para Jiquié, né? E aí nós moramos lá, em Jiquié. Depois disso foi para São Paulo, eu fui para São Paulo também. Estudei lá em São Paulo, no Colégio Batista Brasileiro. Moramos lá, uma experiência assim muito boa. Aliás, tudo que a vida me proporcionou, eu aprendi muito, né? Eu sempre procurei tirar, não só lição, mas ver o que tinha de melhor, né? Certo, isso aí. Hoje, por ter morado em cidade grande e pequena, hoje eu tenho o poder de decidir, eu escolho cidade pequena. Nada contra quem gosta das metrópoles, mas hoje com o advento da internet, né, com o nivelamento de serviços, de comércio, hoje você encontra coisa suficiente no interior que não lhe desperta a necessidade nem o desejo de ir para um grande centro. Ah, legal. Realmente, cidade pequena hoje, a gente vê a história. É muito.
muito corrido, né? Você não consegue aproveitar os filhos, esposa, casa, acaba ganhando muito dinheiro, dependendo da área que você está, né? Mas gasta Mas também. gasta também. Porque não é a proporção é a mesma, É a praticamente, mesma. né? A proporção é a mesma. É igual uma comparação que eu gosto muito de fazer. Na pecuária, por exemplo. É muito bom você ter um animal, por exemplo, uma vaca de alta produção de lactação. Vai dar dinheiro, vai. Só que ela também vai lhe dar um custo e no final das contas você vai ficar com a margem muito reduzida. Às vezes um animal simples, que ele não é encarado como um bom animal comercialmente, você vai ter uma rentabilidade maior. Ele vai comer só a pasto, ele vai ter menos doença, vai ter menos trabalho, vai ter menos manejo. E quando você vender o produto final dele, você tem menos custo. Então você acaba tendo uma melhor rentabilidade. É, verdade, é bem assim. Eu também gosto de cidade pequena. Eu queria uma cidade pequena um pouco mais com vento, sabe? Assim, Menos menos quente. quente. Mas eu gosto de Barreiras, gosto muito de Barreiras, gosto Esse muito. calor de barreiras me faz bem. Eu gosto de calor, eu também gosto. E outra coisa, cara, e aí, você estudou lá em São Paulo? Qual é a sua formação? Eu fiz administração de empresas, né? Comecei em Salvador nessas mudanças, né? Eu estava aqui em Barreiras fazendo agrotécnica, a antiga agrotécnica, onde hoje é a UNEB. Não, é É a UNEB. UNEB, é. E isso que em frente tinha um frigorífico, a Fribasa antigamente. E a gente morava na Morada Nobre. Para vir de lá para cá é praticamente tudo fazenda. Tinha um curral e uma sede. E aí senti a necessidade, né, pela dificuldade que a escola estava enfrentando de professor, de aula, né? A gente tinha muita aula prática, aprendi muita coisa, mas uma necessidade de uma preparação melhor. Nesse meio tempo eu fui para a escola Otávio Mangabeira, aqui em Barreiras, para concluir o ano, porque na agrotécnica não deu para concluir, e fui para Salvador fazer o ensino médio, terminar o ensino médio, aí comecei a faculdade. Casei quando vim para cá de novo para Barreiras e aí mudando de um canto para o outro, transferindo, mas graças a Deus acabei concluindo o curso de administração de empresas. Nesse meio tempo, fazendo outros cursos livres, né, que sempre foi minha paixão na área de agricultura. Alguns cursos de 200 horas, 300 horas na área de agricultura e pecuária. Ah, você gosta de agricultura. Demais. Tu é fascista? Sou, sou, sou de direita, sou fascista, conservador. Eu tinha que fazer essa pergunta. Quer dizer que você é da agricultura, tu também é fascista. Deus me deu a oportunidade, não só pelos caminhos que foram seguindo, mas também por essa paixão, por essa habilidade também. Acabei sendo secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Secretário de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, lá em Itajubá. Também, onde Deus me proporcionou, assim, além do aprendizado, a facilidade de acesso do pequeno ao grande, né? E eu sempre costumava dizer, não existe o agronegócio do grande e o pequeno. O agronegócio é o negócio do agro. Então, se você é um pequeno produtor, você produz o cacau, você produz o leite, o que você produz em pequena escala e você negocia é um agronegócio. Sim. O grande produz o agronegócio de larga escala, que é fundamental para o país também. Às vezes, por exemplo, aqui na região, produz muita soja, não vai para a mesa do brasileiro, mas a economia que gera ali proporciona do pequeno ao grande, do primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, o dinheiro circular para que possibilite a pujança que é o oeste da Bahia. E é uma região riquíssima, né? Riquíssima, graças a Deus. E muito, muito, muito produtiva, né? Muito próspera. Você começa falando assim, Deus queria que eu estivesse em Barreiras. De onde vem isso? Vem, né? De onde ouviu isso, né? Isso, como... Essa decisão, Nós estávamos em Itajubá, né? E tinha saído daqui e fui para lá. Fiquei um período de mais ou menos 10 anos. Foi onde eu fui vice-prefeito lá, que tudo também debaixo de uma orientação de Deus. Estava aqui quando cheguei lá em Itajubá, em uma reunião, numa mesa como essa, um pouco maior. Como eu tinha pouco tempo de chegado, participei da reunião e naquela mesa, sem eu esperar,
eu entrei numa chapa para ser vice-prefeito. Como eu tinha certeza que foi Deus que me levou para lá, aquele dia eu descansei. Porque eu sabia que a vitória já era certa. Porque Deus não ia me colocar num projeto falido. E foi o que aconteceu. Com muito menos recursos, com muito menos condições, nós vencemos a eleição lá. No outro mandato, né, Deus me deu a oportunidade de ser secretário. Veio o período da pandemia, né, já no final do mandato, eu já não estava mais na secretaria, terminou a eleição, foi eleição de municipal, e aí minha sogra estava com a gente esses dias lá em Barreiras e resolveu vir, ou em Itajubá, resolveu vir para Barreiras. Ah, vambora. Eu falei, não, não quero, não vou, só saio daqui depois que Deus mandar. Deus mandou vir para aqui, não mandou eu sair no dia. Só que coincidiu de ter o Provedores do Reino na Igreja Reinando em Cristo. Não sei se você conhece. Ah, provedores do reino, sou suspeito em falar. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai, vou aproveitar para ver minha mãe, que mora aqui em Barreiras, né? E já tinha um tempo que a gente não via, principalmente por causa da pandemia. E participar do Provedores do Reino. Terminar o Provedores do Reino, a gente vem embora, certo? Certo. Viemos, cada um trouxe uma necessezinha assim de coisa. Quase não trouxe roupa, não trouxe nada. No último dia do Provedores do Reino, Deus usou o profeta para dizer que era pra gente, e Deus disse pra gente ficar aqui em Barreiras. Ordem dada, ordem cumprida. Melhor obedecer que Melhor sacrificar. obedecer que sacrificar. Aí nós foi o processo de mudança, né? Vendemos lá a corrente elétrica é 110, aqui é 220. Então ia ficar mais caro trazer as coisas do que comprar aqui de novo. Acabamos vendendo tudo lá e só fomos buscar a roupa e vim. E veio. E veio. Rapaz, que legal. Então, você é cristão desde quando, Hélio? Nasceu lá cristão? Como é que é? Nasci no lar cristão, eu agradeço a Deus, Deus me deu a oportunidade de já algumas gerações minha família é cristã, né? E eu nasci no lar cristão. E infelizmente, às vezes a gente abre a boca para falar algumas coisas e a gente não tem noção do poder que a palavra tem. Duas coisas que me marcaram muito, uma delas foi ter dito um dia que ser cristão era muito fácil. Pois é, né? Tem gente que diz. Eu conversando com minha avó, eu tinha por volta de 19 anos, ela cristã, na época ela tinha uns quase 80 anos, nunca saiu da igreja, nunca desviou, sempre foi firme ali. Itajubá tem 65 anos, se eu não me engano. A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista lá tem quase 90. Nossa. E ela já era de lá, da igreja. Hoje ela tem 97 anos, minha avó. E eu comentando com ela, avó, mas cristão é fácil demais, Deus está com a gente consegue fazer as coisas sem dificuldade, tá? Minha avó, meu filho, você acha mesmo? Eu falei, avó, eu não vejo dificuldade, não. Ela, ô meu filho, graças a Deus, porque não é fácil ser cristão. Aí eu conheci a dificuldade. Infelizmente, acabei desviando, fiquei um tempo, né, desviado. Para quem está ouvindo que não é cristão, né, desviar é quando você está numa rota e muda aquela rota, desvia. Quando você desvia, vai para a rota errada. É, rota errada, o caminho é errado. O caminho é errado. E aí foi uma perda de tempo, de planos e projetos que Deus, né, tinha para minha vida. Aprendi, né, assim, hoje eu não é uma autoridade que eu buscava de dizer assim, eu tive lá e voltei, mas Deus me permitiu, né, que isso acontecesse e que eu busco usar isso de forma para ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo processo. Pelo mesmo processo. Isso é interessante porque a gente às vezes subestima, né, o mundo, subestima, quer se desafiar, eu vou e volto. E não eu sempre falo assim, ó, a gente não precisa pagar o preço da cruz porque Cristo já pagou. Isso é ótimo, mas a dificuldade a gente tem que passar. Ele mesmo disse, né? No mundo tereis aflições. Aflições. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas já é certo que a aflição Vai estar lá. vai estar lá. Não é cada dia e tal. Hoje a gente está num tempo. Você acredita, você concorda? Não está aqui, mas eu vou buscar, eu vou trazer esse tema que a gente está falando. Eu ouvi uma expressão de que nós nos tornamos uma igreja para homens, negando
Deus para valorizar os homens. Ou seja, nós estamos desagradando a Deus como igreja para agradar as pessoas. Como é que sua visão em relação a isso? Você falou que ia me fazer uma pergunta polêmica. Essa é mais polêmica do que qualquer uma outra, né? do que qualquer pergunta política, né? Mas assim, a preocupação, porque às vezes a gente fala, né? A gente, que eu digo de modo geral, critica, mas às vezes a gente não observa o trabalho dos homens de Deus, né? É uma responsabilidade muito grande você cuidar de vidas. Aquelas vidas não são suas, mas você é como um pastor de um rebanho que você está tomando conta daquelas ovelhas. Enquanto o pastor, né, o bispo, pastor dos pastores, ele não volta para buscar a sua igreja. Então, nessa preocupação, eu percebo que alguns têm buscado tentar fazer na força do braço. Né? Como na força do braço. Não é agressão, não é... Mas no seu entendimento, no seu conhecimento, né? Como já foi alertado em Apocalipse, e o próprio Jesus alertou que isso aconteceria não não estou falando aqui dos falsos profetas, mas dos profetas de Deus que deixaram de o Espírito Santo direcionar para a letra direcionar, para o conhecimento humano. E isso tem um preço muito alto, porque homem é homem e Deus é Deus. Quando nós confiamos em homens, nós nos decepcionamos, porque nós criamos expectativas em cima daquilo que não vai acontecer. Certo. É por isso que eu gosto muito de uma frase que diz assim: você quer criar alguma coisa, cria Nelore. Não cria expectativa. Não que você não vá sonhar, mas você não deve depositar a sua fé em homens. Então, há um divisor na igreja que acaba sendo uma coisa que não é positivo para a igreja, daqueles que fazem de uma forma, outros que fazem de outra, e os lados criticam, né? Em vez de estar se preocupando com as almas. Mas eu digo que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Às vezes um líder, pega uma igreja ali, 20, 50 membros, e vê aquela igreja crescer, né? Chega a 1.000 membros, e às vezes ele tem uma preocupação de perder um membro, e acaba introduzindo coisas que talvez não seria do agrado de Deus. Ok. É verdade. Então a gente passa por uma situação meio polêmica, né? Na igreja hoje. Quando a gente fala igreja hoje, porque a gente está vivendo hoje, mas quando a gente vai ler a história da igreja, a gente vai ver que esses períodos estavam lá também, né? Que Paulo estava falando disso há quantos anos atrás, Por né? isso que cada um é uma carta, né? Então a gente vai perceber que não é tão novo isso, na verdade, né? Inclusive, eu quando ministrava muito sobre o cristão e a política, hoje está mais aberto, né? Mas antigamente é política do diabo. Cristão não deve se envolver em política. No final das contas, o cristão não se envolvia. Quem não era cristão ia lá e voltava às pautas, né? Sem um princípio cristão. O Brasil, sua Constituição, ela é cristã. A formação do Brasil é cristã. O Estado não deve ser... O Estado é laico. Mas se nós vivemos aqui e devemos ser representados, nós devemos escolher quem vai nos representar. Sim. Né? Essa seria a teoria. Então, quando eu ministrava... a gente tem alguns cursos aí que a gente ministra e faz, e sobre o cristão e a política. Quando você fala essa questão aí de Paulo, me remota a questão de Samuel. Quando o povo saiu do Egito, que passou pelo Êxodo, aí Deus alertou a Moisés em Deuteronômio. Ele falou: ó, tá tudo bonitinho, é uma nova nação, aqui é uma lei de princípios éticos, morais, de como ser uma comunidade. Mas não se preocupe que lá na frente o povo vai ver os vizinhos e vão querer imitar. E eles vão sofrer as consequências disso, de querer ter um rei. E o rei vai tomar as mulheres, vai tomar as casas, vai tomar os carros. Isso lá em Deuteronômio. Quando chegou em Samuel, que o povo começou a ver os vizinhos, não, nós não queremos mais você, Samuel. Aí Samuel se aborreceu: poxa, eu fiz tanta coisa e ninguém me quer mais. Aí Deus: sai de baixo aí que não é contigo não. Deixa que eu resolvo. Então já é uma questão política.
né? Porque quando você faz determinadas escolhas, e é o grande problema que tem hoje também na democracia, o voto tem um poder de decisão. Mas quando nós não votamos com consciência, nós pagamos os 4 anos por esse voto, às vezes por uma decisão de um dia. Então, quando eu não gosto de determinado político ou de determinada pessoa, porque ele não está me fazendo benefício próprio, não está fazendo para mim, eu não olho para o coletivo, eu vou pagar seriamente por essa consequência. Sim. Então, foi a preocupação que eles tiveram de ter um rei para ter acesso naquele tempo e de poder influenciar. E pagaram as consequências por conta disso. E altas. E altas. Sua primeira entrada na política foi como vice-prefeito? Eleito e trabalhando diretamente, sim, como vice-prefeito. Mas meu avô, ele foi eleito 9 vezes. Meu Deus. Que a prefeitura sempre esteve lá com sua família, Com a né? família. Porque são 60 anos dividido aí por... Ele é um ex-combatente da Segunda Guerra e aí, quando terminou a guerra, ele procurou um lugar sossegado para morar. E aí achou Itajibá, que não era Itajibá, era de Estampina. Era um distrito que pertencia à cidade de Boa Nova, não sei se você já ouviu falar. Boa Nova perto de Vitória da Conquista. Era um município muito grande, Boa Nova, e aí foi dividindo. E Itajibá era distrito de Boa Nova. Então meu avô morava de Estampina, que era o distrito de Boa Nova, e foi vereador. Naquela época, vereador não tinha remuneração, não tinha carro, né? Era uma mula, era um jumento para ir para lugar, eram 50 quilômetros, né? Que ele ia na seção, não é como aqui que é tudo planinho, né? Era serra, pra você ter uma ideia, Itajibá tem uma média de 220 metros de altitude, Boa Nova chega a 900 metros de altitude, né? É uma região de café ali, de Barra do Choça, de Planalto. E ele entrou com um projeto de emancipação política de Itajibá. Conseguiu apoio da Câmara. Não ele só, porque sozinho é impossível fazer isso. Os vereadores apoiaram, foi sancionada, levou ao governador e Itajibá virou cidade. Aí ele passou a ser eleito por Itajibá. Então, entre vereador, prefeito, vice-prefeito, ele foi eleito 9 vezes. Até hoje foi o que foi mais eleito lá. Não tem, nem tem história, né? Para todas as pessoas. E depois disso, meu pai foi prefeito 2 vezes e foi vice-prefeito também. Então, eu sempre estava envolvido, né? Ou nas campanhas. E a campanha são de 2 em 2 anos, né? Que aí você passa de prefeito, 2 anos depois vem de deputado, governador, de presidente, aí você está envolvido também. Então, a gente acabava coordenando campanhas em cidades próximas ali, coordenava a campanha municipal também, até... eu sempre tive desejo de ser candidato, mas meu pai falava, meu filho, não se meta nisso, não. Não se meta nisso, não. Mas Deus reservou de que me metesse e fosse eleito vice-prefeito, né? E depois continuei como secretário e hoje estou aqui. E os planos? Tem planos para política? Salles, é bem você com perguntas. Assim, é uma coisa que a gente costuma dizer que política só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Então, assim, o que me afastou um pouco de política foi a decepção. Decepção por mim mesmo, que eu não criei Nelore, eu criei expectativa. Tá vendo? Se tivesse seguido seu conselho. Mas eu aprendi depois. Tá. E quando eu entrei como vice-prefeito, por exemplo, eu achei que primeiro que assim, em um município só pode ser executado aquilo que é ordenado pelo prefeito. E quando eu digo ordenado, não é de ordem, é o que é assinado, que é decretado. Então, como vice-prefeito, não só eu, mas de qualquer outro município, ele é eleito pelo povo. Ele tem a função de vacância. É uma questão de segurança nacional. Por exemplo, se não tem um vice-presidente da nação, se o presidente falece, desiste, é sequestrado, alguém de imediato, por lei, tem que substituir. Assim é com o presidente, assim é com o senador, que tem um suplente, os outros todos têm suplente, os cargos do legislativo. Assim é com o governador e é com o prefeito também. Então, assim, eu imaginei de entrar e poder fazer uma série de coisas, né? Eu passei um tempo aqui na região antes de ir para lá, morei aqui. Minha esposa é daqui, minha mãe, nós viemos para cá em 94,
mora aqui em Barreiras. Minha mãe é funcionária pública do município aqui em Barreiras também. Meu padrasto mora aqui, ele é empresário aqui também. Então, assim, rodei muito aqui, trabalhei aqui na região, trabalhei no Goiás, trabalhei no Tocantins. Não morei no Tocantins, não, mas passava muito tempo lá no Tocantins, quase morei também. E aí eu achava interessante cidades do porte de Itajubá não ter aquela dependência da prefeitura tão grande como tinha e como tem até hoje lá em Itajubá. Então, assim, Sales é de um grupo, o grupo de Sales perdeu, Sales vai esperar 4 anos para poder brigar ali, para poder participar. Participar. Essa é E como eu cidade acho, pequena, né, e eu moço? achava, como acho isso muito, para não usar uma palavra pejorativa, mas acho muito triste, porque existe riqueza muito maior do que a prefeitura. A prefeitura tem o seu papel do governo, poder público ali de segurança, de saúde, de educação, né? Mas nós temos a obrigação como cidadãos de produzir para que a cidade prospere. Então, quando eu vi assim que cidades aqui na região que fica 6 meses sem chover, pequenas, com acesso difícil, longe de qualquer capital, longe de Salvador, longe de Brasília, longe de Goiânia, e tem uma economia mais independente, eu sonhei com aquilo para minha cidade também. Só que não era. Não era como estava na cabeça. É igual a história de Garrincha, né? Não sei se você já ouviu essa brincadeira. Disse que na Copa, né, não lembro exatamente que Copa, acho que foi de 54, se não me engano. Não sou aficionado muito de futebol, não. Gosto só, né? E aí o técnico, ó, vocês vão jogar aqui, toca ali, faz ali, pai, vai e faz o gol. Aí diz que Garrincha virou, vem cá, eles estão sabendo disso que a gente vai fazer isso. Também já tá acordado entre eles, ou tem que chegar E passar com a moto. e passar com a bola. É igual você lá, como vice-prefeito. Eu, como vice-prefeito, eu já achei que ia chegar a fazer acontecer. Então, eu encontrei algumas barreiras que me fez tomar a decisão de querer renunciar no primeiro mês, nos primeiros meses. Minha esposa, como uma mulher sábia, me chamou, conversou. Rapaz, tenha sabedoria, vai com calma, não precisa ser tão radical. E aí eu me usei do acesso que o cargo me permitia para poder sempre estar tentando levar alguma coisa e ajudar a população, de alguma forma. Rapaz, mas é. Cara, que história, hein? Com a família praticamente toda política, Política, né? praticamente. De pais, avô, seu pai, seu Meu avô, pai, meu você avô. também já foi para política. Quando a gente vai olhar para a política, a gente entende que a gente fala muito, você falou uma expressão mais assim, a política é do cão, né? Mais ou menos assim que muita gente acha para que o cristão não possa fazer parte. Mas se não olharmos a mudança de vida, tem que ser pela política. Tem que ser pela política. Sabe, projetos sociais, projeto educacional, saúde, tudo tá ali, pô. É, a origem da política em si é porque a gente confunde de forma pejorativa política com eleição. Uhum. Um dos meus grandes entraves em política é a eleição. Eu não sei se é porque eu já participei de muito, já de 2 em 2 anos estava ali, né? Graças a Deus, muitas experiências exitosas, né? Meu avô já foi eleito esse tanto de vezes, meu pai esse tanto de vezes. Então nós já ganhamos mais do que perdemos, graças a Deus. Perdemos algumas vezes, é o povo que escolhe, né? Não é ditadoria, é regime ditatorial, né? Mas tanto no ganhar como no perder você aprende muito. Mas então, assim, a política não é só a eleição. Polis vem de cidade. Então, a política é a organização da cidade. E o cidadão, a cidadania, ele é a participação organizada na cidade. Então, o cidadão, às vezes, ele se omite por não conhecer. E ele paga um alto preço, como a gente falou na instante aqui da questão de um voto impensado. Às vezes você pensando de forma individual, você paga tanto individual como coletivo. Muita gente não sabe quem representa ele. Então, por exemplo, nós temos os 3 poderes, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Você tem o executivo, o legislativo e o judiciário.
são independentes, porém eles são harmônicos e cada um tem sua função. Quando você vota no seu vereador, no seu deputado, no senador, no caso federal tem duas câmaras, né, que é bicâmara, o Brasil, o senador ele vai representar o Estado e o deputado federal ele vai representar os anseios do povo. Por isso que tem essa divisão. Então, quando você vota no seu vereador, por exemplo, uma coisa mais próxima, você tem que votar não pela afinidade ou porque ele é mais bonito, ou porque tem um discurso bonito, mas pela representatividade dele. Sim. Por exemplo, o comércio, ele se reúne, é interessante, não sou eu que vou dizer isso, mas que ele indique alguém que represente o comércio. Porque quando vier, por exemplo, fique em casa, feche tudo, quem é que vai ser sua voz lá dentro? A gente pode fazer um protesto, que faz parte da democracia. Hoje tem as redes sociais, mas legalmente, quem vai pegar a sua voz, colocar no papel e levar lá para representar é o vereador, É o vereador. na cidade. Assim é na área rural, assim é determinada região demográfica. Existe aí um projeto para fazer o voto distrital. O que seria o voto distrital? As cidades, se for só nas cidades, porque a reforma política ainda está em processo ainda, então muitas coisas ainda estão indecisas. Mas para ficar mais fácil de entender, você pega, por exemplo, a cidade de Barreiras e coloca como se cada bairro fosse um distrito. Bairros menores juntariam com outros e formariam outro distrito. E cada distrito desse, ele só poderia ter um representante. E aí ele seria responsável por aquele distrito. Então, às vezes, uma rua sem calçamento, problema de iluminação, de segurança. Os moradores de determinada região não têm um programa de saúde da família, tem que se deslocar, é difícil, então ele ia lutar por aquilo, ele ia defender o seu distrito. Então, o legislador, além de legislar e fiscalizar o executivo, basicamente, ele é a voz do povo. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em quem E a a gente... gente vê que, na verdade, vai acontecendo um contrário, né? Você vai voltando por uma afinidade ou por alguma coisa que alguém fez para você, ou para sua família, e você Um vive naquele favor ciclo vicioso, né? vicioso. Não é virtuoso, é É vicioso mesmo. vicioso, é vicioso. Vicioso mesmo. Quando eu falei assim, às vezes volta porque é bonito, não foi piada, não. Mas existe muito, é verdade. Existe muito. Muito. Vou voltar, por que não? Fui com ele, Porque, com cara, ela é bonita e tal. E infelizmente isso acontece. acontece. Você, nesse ponto, a gente vai começar a perceber. Você concorda que a igreja ela tem que se estar envolvida? Quando eu falo igreja, eu falo a igreja cristã. O Cristã, cristão, ele né? deve estar se envolvido com a política. Em número, gênero e grau. Aí você fala, mas o Estado é laico. Eu não estou falando de ser um regime teocrático. Não. Até porque hoje, para se ter um regime teocrático, é Deus o centro. E quem é que vai ser o porta-voz de Deus para dizer que realmente Deus está gostando? Olha, Continua sendo democrático, mas é a representatividade de um povo. O Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo. Então, por que o cristão não vai ser representado na política? outra coisa, por que cristão não gosta muito de votar em cristão? Porque eu já ouvi essa expressão e você já deve ter ouvido, né? Já ouvi, já vi, já percebi. O que acontece? Muito tem a ver com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? O voto por afinidade. Primeiro, a política ela é uma organização. É por isso que eu bato muito na tecla. Política não é eleição. E pelo jogo que tem na eleição e para se eleger, acaba corrompendo a política toda. Em um mandato, quer seja ele de executivo, de legislativo, ele acaba sendo comprometido por isso, porque a cabeça está voltada para a eleição. Então eu só vou tomar decisões e atitudes que me levem a ser eleito.
Então, por falta dessa organização, o que é que acontece? Um exemplo, o voto não é de cabeça, cada um vota em quem quer, mas se você não estruturar esse voto, não elege nem quem você quer e nem quem você conhece. Exemplo, pro... eu não vou entregar estratégia de ninguém não, mas é uma coisa lógica. Para o prefeito, para o candidato a prefeito, quer seja de direita, de esquerda, de que partido, grande ou pequeno, quanto mais candidatos a vereadores tiverem, melhor para o candidato a prefeito. Por quê? Por exemplo, Salles é amigo, vamos colocar dois nomes hipotéticos para ficar fácil de João e Manuel. Salles é muito amigo de João e quer votar em João e que a família dele vote em João. Mostra os pontos fortes, os pontos fracos. Só que a família de Salles não gosta de João, quer votar em Manuel porque não gosta de João. Sabiamente, João chama Salles e fala: Salles, venha ser meu candidato a vereador. E ele acaba amarrando o voto daquela família na expectativa de Salles ganhar, de votar no prefeito. Então é uma estratégia interessante para o prefeito. Para o vereador também mas aí ele tem que saber, vai questão de coligação, questão de quantos votos, questão de partido, uma série de fatores. Então, nessa situação de ter muito candidato a vereador, às vezes sem um planejamento, o que é que acontece? Vamos trazer para a igreja, por exemplo. Tem uma pessoa que vai representar o meio cristão, mas só que dentro da igreja existem várias famílias. E, de repente, algumas dessas famílias podem ter um candidato também. E a família vai preferir votar naquela pessoa que é candidato da família e, de repente, não é da igreja. Não é da igreja. E é muito natural, isso é muito comum. E acaba que não ganha nem o que é da igreja, nem o que não é. E como o voto não é voto amarrado, a pessoa decide em quem ela quer votar, aí de fato, cristão ou não cristão acaba não votando. Não cristão. E a gente tem uma perda muito grande, né? Tem. Em políticas, de defesa da fé, questões que vão contra a fé, né, da comunidade, e as pessoas passam a conviver com aquilo. Esses dias eu ouvi uma expressão de um colega que falou assim: não, mas a gente falou sobre algo, por exemplo, o aborto. Aí ele falou assim: não, mas não tem nada a votar em candidatos, não, ele é cristão, que defende o aborto, não, porque isso já estava na Bíblia. E no fim dos tempos, eu falei: mas, menino, não é possível que eu não li esse trem tudo diferente, não. Ou seja, você começa a criar estratégia, inclusive, contra a Bíblia para justificar que você quer votar por uma afinidade, por outro algo, né, que não vai votar no nenhum cristão. Mas, na verdade, a gente perde muito como família, né? Como família, é a questão justamente da representatividade, né? Você tem os princípios cristãos, você espera que pessoas que estejam na política também tenham princípios cristãos. Não exterminando a minoria, mas você com o seu direito de decidir aquilo que você quer. É um direito, sim, é democrático. Mas quem é que vai colocar projetos, votar a favor de uns contra outros, se ele não tem um princípio cristão? Isso. E a representatividade. A representatividade é uma coisa muito importante. O Brasil, quando eu digo assim, um dos maiores países do mundo cristãos, porque não só são os protestantes, nós temos os católicos que são cristãos também. Olha o que está acontecendo na Nicarágua. Não sei se todos estão acompanhando, até porque muita coisa a mídia não é interessante mostrar. Mas na Nicarágua, bispos estão sendo presos, igrejas católicas estão sendo colocadas fogo, padres sendo presos, pessoas sendo proibidas de ir para a igreja. Se tiver alguém que represente, não, nesse caso, não só alguém, mas uma maioria, é um sistema ditatorial. Ditatorial. E isso a gente vai vendo que isso, às vezes, o que acontece é por sermos um país livre para pregar, né? Isso. A gente imagina que isso vai ser a vida toda, né? Que o fato de você querer defender, hoje a gente já tem dificuldade, você como pai deve também ter dificuldade
fazer com que seu filho assista a um programa tranquilo, ou que na escola ele vai estar tranquilo Tá, no ensino né? dele e não vai estar, né? E eu mesmo hoje, como pai e cristão, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, e eu tenho essa preocupação relacionada à política, porque todas as coisas vão ser Vão ser decididas ali. decididos ali. Não é só uma questão de imposição. Até porque, nos dias de hoje, nada pode ser imposto. Sim, Por exemplo, a lei que foi criada para o culto livre, como você falou, não vai ser para sempre, não vai. Porque além de ser profético, no fim dos tempos, o culto não será livre. A lei que foi criada não foi porque o cristão queria ser livre para ter o culto. Você sabia disso? não, A lei existe, como a democracia ela é do povo e para o povo, foi uma lei criada para outras entidades que não eram livres para o seu culto, elas também, assim como os cristãos, terem a liberdade de prestar o seu culto. Então, como essa lei ela é uma lei democrática e é para todos e não foi criada para os cristãos, então não é segurança nenhuma de que os cristãos vão continuar vamos continuar com o culto livre. com o culto E, livre. quando a gente fala em representatividade da maioria, ou seja lá, o que for melhor que seja a maioria, pelo simples fato de que, assim, ninguém está falando que vai prender quem não se converte, que é proibido vestir tal roupa, que não pode ter vaga de trabalho, mas o contrário, que não sejamos decepados, extirpados dos nossos direitos também. É porque quando a gente fala sobre um governo ter representatividade cristã, muitas pessoas entendem que é como se quisesse impor sobre a A nação nação, a uma religião, religião não, ou a fé. Não. não, É simplesmente poder ter o direito de exercer a sua fé de forma respeitosa, assim como todas as todas outras representatividades ou partes da sociedade devem ter seu representante, né? Também. Só também. e ser respeitado na sua. Você de- há uma diferença entre direito e obrigação. Para não tocar no assunto muito polêmico, mas vamos citar, por exemplo, nós estamos de preto aqui. Não significa que quem quer vestir branco tem que proibir quem quer vestir preto de vestir preto. Isso. Você quer vestir seu branco, vista seu branco. Não tem problema nenhum. Você só não pode querer exercer o seu direito limitando o direito dos outros. Dos outros. Então, Isso. daí a importância da A representatividade. representatividade. Você acha que ainda no andar, a gente tem falado do profético, né? Então, hoje, você acha que ainda teremos uma representatividade cristã maior, ou você acha que, na verdade, nós iríamos para um processo mais decadente, mais de ladeira abaixo? Um outro ponto que eu vou trazer junto. Você acha que tem homens hoje, inclusive os que são cristãos, você acha que eles são homens com culhões suficiente para defender? Defender. Eu vou fazer igual, vou responder de trás para frente. Primeiro, essa que você perguntou, depois, por causa de homens que tem alta testosterona, que tem culhões ali para poder impor, é que muita coisa não tem sido pior. A sua, de que seja lá de quem for, denominação, pode não gostar de Silas Malafaia, mas a voz de Silas Malafaia tem permitido que nós tenhamos direitos que provavelmente hoje não teríamos e tem evitado de termos obrigações que hoje poderíamos ter. Dele e de muitos outros que às vezes não aparecem, mas estão lá firmes. Então, assim, eu vejo muita gente criticando a Universal, a Internacional da Graça, essas denominações que têm uma participação política maior. Eu desenvolvi uma frase que é o seguinte: eu não faço o que eles fazem, então não posso criticar o que eles fazem. Então, assim, se eu conseguir levar o evangelho, a quantidade de pessoas que ele leva, de gerar treinamento, curso, cesta básica, acolhimento e participar na política, se eu fizer melhor do que eles, eu posso até ter moral de falar. Mas eles estão fazendo por nós. Ah, mas aí vem a questão da discussão teológica. Ah, mas teologicamente isso, teologicamente aquilo.
Jesus disse o seguinte: não vos perdeis, né? Não vos entreis em vãs discussões. O que é que Jesus quis dizer com isso? Às vezes a gente está aqui discutindo determinada coisa que o cara vai continuar indo para o inferno e a discussão não vai resolver em nada. Sim. Então, assim, a grande diferença, o grande poder que Deus deu ao homem, que diferencia dos anjos, é o livre-arbítrio. Então, assim, nem Deus exige que você seja de determinada religião, que você faça tal coisa. É claro que vai ter tudo que a gente escolhe, a gente colhe, né? Mas Deus não obriga. Verdade. Então, às vezes, quando eu vejo algumas discussões, eu não gosto porque ele fala alto, eu não gosto porque ele fala baixo, eu não gosto. Não vai levar a lugar nenhum. É infantil demais, né? Para um contexto maior, Para um para contexto maior. um propósito. E a gente acaba querendo ser dono da nossa igreja, ser dono da nossa denominação, e parece que a gente acaba criticando, por exemplo, aquelas religiões ou denominações ou seitas que dizem que só eles vão ser salvos. E a gente acaba fazendo a mesma coisa, como se só a gente fosse salvo, na prática. E, né, os 144 mil é só a gente, já É. deu ali e não dá mais. Então, assim, um dos motivos, já que a gente falou de fascista, né? Que eu concordo com o governo de Bolsonaro, eu votei nele pelo que ele disse e ele está fazendo. Ah, mas Bolsonaro não é crente, que fica essa discussão, é católica. Eu não tô elegendo um pastor, eu tô elegendo uma pessoa que tenha culhões para fazer o que muita gente não tem coragem de fazer. E o que ele disse que ia fazer em seus discursos, ele está fazendo. Nós brasileiros, pela nossa colonização, a gente tem um costume muito grande de gostar de discurso, de pessoas que falam bem, que Sim. falam bonito. E às vezes a gente dá mais crédito a esse tipo de pessoa do que aquele cara grosseirão. É bem Grécia, né? É, Bem Grécia, assim. Você ganhava as pessoas pelo discurso e hoje. Esse é um ponto, né? Que a gente está começando a ver nos debates agora, né? E uma das coisas que o pessoal. Eu sou um cara que. Quem me conhece pergunta: você vota em quem? Eu falo, voto no Bolsonaro. Por que ele é o melhor para você? Não, porque eu acredito que, como cristão, ele é minha contenção contenção, hoje. é isso. E aí eu me falou assim: ah, mas você. Eu falei: não, ó, eu já tenho minha opinião formada com relação aos candidatos, então eu não vou mudar minha opinião hoje por causa de discurso. Mas o que a gente vê é que as pessoas começaram a valorizar de determinada forma o discurso A, o discurso B. Aí fulano foi bem, aí fulano foi mal, assim, tipo, sim, mas você em si, você decidiu pelo quê mesmo, né? O que que você, eu falando para os meus filhos, depois eu quero falar sobre isso com você. Meu filho veio perguntar para mim sobre Bolsonaro e Lula, né? Sim, Que na escola os coleguinhas dele estavam falando. Eu falei, filho, é o seguinte, você ainda não tem idade suficiente para suficiente discutir para política, então eu não quero que você se posicione numa discussão política, porque você não entende, você é uma criança, e a política é muito maior do que isso aí. Então você não é como se você torce pro Flamengo, que ele é flamenguista agora, descobriu que é flamenguista. Meu Então, Deus. não é o fato disso que fez um gol e você gosta. Eu não quero que você se posicione aí. Vou te Só- falar, o posicionamento do seu pai é esse, mas eu não quero que você fique se posicionando aí. Sua idade agora é de fazer amizade, né? De É, desfazer. não quis fazer não. Por favor, você só tem 7 anos. Vai vir da escola com raiva, já vai descobrir que o negócio tá briga. Então, basta você ter inimigo do Flamengo hoje. Mas justamente pelo fato, assim, aquele velho ditado, né? Futebol, política e religião não se discute. Eu não sou a favor, porque a gente só chega num denominador se a gente discutir. Eu não posso ter a discussão fechada de não estar aberto para lhe ouvir. Por exemplo, a gente ontem teve o debate, né? No domingo teve o debate, e nós estávamos discutindo em casa e elogiando para você ver a democracia. Nós estávamos elogiando um posicionamento do Lula. Ele é um homem que já tem experiência, já fez o papel dele, já deu a sua contribuição para o país. Eu penso que não seja mais o momento dele. Ele já fez o que tinha de fazer. E pela sua experiência, ele falou uma coisa interessante. Uma candidata perguntou se comprometia ali a deixar 50% do seu ministério para mulheres.
E foi uma das poucas vezes, ele não tava com a garrafinha também na mão, né? Que ele foi muito sensato. Ele falou, não posso prometer. Porque se eu prometer, eu não vou cumprir. Não é assim, tem que ser por questões técnicas. Então, eu não posso chegar simplesmente assim, não, você vai ser ministro porque você é mulher. Ser mulher não é condição de ser ministro. Nem ser homem é condição, é capacidade técnica. Né? Então, assim, foi uma resposta sensata que ele deu, que foi de uma pergunta insensata de uma pessoa que eu não digo que não vai ganhar, porque só quando fecha as urnas e apura quem sabe quem ganha, mas que tem em torno, se eu não me engano, de 1% na pesquisa. Então, não tem um comprometimento de, por exemplo, Lula e Bolsonaro, que tem chances reais de serem De eleitos, serem eleitos. ou um ou outro. Aí você vai para jogar no ventilador. Joga no não. É muito candidato, isso em qualquer esfera, né? E é o franco atirador. Ah, É. não vamos cobrar impostos, vamos fazer aqui como prometeu um vereador uma vez lá em Itajubá, prometeu que ele ia fazer um chafariz de cerveja aqui. Galera, mas eu tenho voto, viu? Cê é doido. Já pensou? O problema é que ele prometeu que quis cumprir antes da hora de começar a dar cerveja para muita gente e não conseguiu chegar no final. No final. Então, assim, eu te falei que ia responder de trás para frente, né? Então, baseado nisso, a questão de mudança de discurso, de posicionamento, de pessoas de fato que têm coragem de dar a cara a tapa, né? Há a cultura sendo mudada no país. E a prova disso é que o nerd hoje, ele é o milionário, ele é o cara respeitado, né? Então, antigamente, para o galanteador, tanto que o nome é galanteador, ele conseguia mais, ele conseguia namorar, ele conseguia meninas mais bonitas, porque além de ser galã, ele tinha uma impostação, ele sabia falar. Hoje, essa questão do discurso não é tão mais forte como era antigamente. Uma prova disso é que mesmo com essa cultura que a gente tem muitos candidatos com discurso bonito, o cara do discurso duro é que tá ganhando, que ganhou, que é presidente e corre o grande risco, se Deus permitir, com certeza ser o próximo presidente. Então, baseado nisso, numa mudança de cultura, de um anseio do povo de não querer ser mais enganado pelo discurso, não tem mais limite para isso, eu tenho percebido que o perfil tem mudado. É fato que muitos são aproveitadores, alguns aproveitam a imagem de determinadas pessoas para chegar em determinado lugar. Quando chega lá é que mostra a sua face. Mas isso acontece, já aconteceu e sempre vai acontecer. Vai acontecer. Então é o eleitor olhar em quem de fato vai votar. Então, vai ser ladeira abaixo ou nós teremos mais representantes, né, cristãos? Eu acredito que vamos ter mais. Eu acredito que vamos ter mais. O que vai definir nós tivemos um período de crise moral e ética, de que tivemos bastante representatividade cristã no governo, não digo só desse governo, mas de anos para cá, e que não deram exemplo. Isso acabou maculando. Mas é aquela grande coisa que a gente já bateu aqui. Um homem é homem, Deus é Deus. Então eu prefiro, a não ser que seja um mentiroso, eu prefiro o cristão que ele erre, que ele vai errar, do que o que não seja cristão e que vai errar também. Vai errar também. Com certeza. Você, político, e família, como é que você, hoje, a gente precisa também dessa mesma defesa para defender a família hoje. Como é que você é como como líder em família? Porque você acaba transitando pela política, isso toma muito seu tempo, né? A política toma muito tempo também quando você está envolvido. Como é que você administra isso com relação à família? Eu não sei se por já ter tido a experiência, né? Um dos grandes erros que os psicólogos hoje dizem que os pais cometem é querer dar aos filhos de forma exacerbada aquilo que ele nunca teve, né? Então ele acaba projetando no filho. Mas isso de forma equilibrada, quando você tira a lição, é positivo. Então a experiência que eu tive familiar com política nessa questão de tempo, para mim não foi muito positiva. Meu pai sempre foi uma pessoa muito doada. Meu pai nunca teve restrições à política, atendimento a pessoas. Sempre morou ali perto de todo mundo, sempre teve acesso, tanto meu pai quanto meu avô.
E eu não desfrutei como filho, como eu gostaria, eu imaginaria que desfrutaria. Tanto é que houve o divórcio, né? E eu acabei, em vez de me traumatizar, eu peguei isso como lição, né? Não que eu faça, eu sou perfeito com os meus filhos, mas onde eu sei que eu posso errar, eu evito. Então, assim, eu já abri mão de muita coisa justamente para poder estar com a família. E em questões políticas, em questões profissionais, é, a base tem que ser a família. Se a família não apoiar, se a família não estiver junto, não, Não vai. não vai. Não vai, não tem como ir. Quer ganhar o mundo para perder sua casa. Perder a Tem muita família. gente que vive isso hoje. É uma experiência muito traumática e eu tenho percebido que isso está cada vez maior. A gente falou da questão política, mas hoje vários profissionais têm deixado a família para ganhar mais dinheiro. Mas Segundo eles, seria ganhar mais dinheiro para a família, né? Não é um paradoxo com um negócio desse? tem eu não lembro exatamente como é, mas tem uma chargezinha, né, que já tem um tempo que fala sobre isso. Quando você é jovem, você tem saúde, mas não tem dinheiro. E tem tempo. Aí você chega numa fase que você tem saúde e não tem tempo, mas não tem dinheiro. Aí quando você chega no final, que você já tem eventualmente dinheiro e tempo, mas sem saúde. Saúde, é para um Então, desequilíbrio danado. o momento, o nome já diz presente. É um presente que Deus deu para nós. O passado não existe, ele já existiu. O futuro também não existe, ele ainda vai existir. Se nós depositarmos nossa mente ou no passado, aí que vem a depressão, e no futuro, aí que vem a ansiedade. E deixamos de viver o presente. O presente é para ser vivido, degustado, desembrulhado, Experimentado ali na experimentado, hora. né? Porque tem memórias que passam e não voltam. Você tem três, quatro, vai ter quatro, né? Vou ter E mais quatro. uma menina, uma mulher. Uma E aí, como mulher. foi? Não, são dois casais agora, né? Aí tá aquela. Esses dias eu vi uma brincadeira, né? Então agora tem que ter outro para desempatar. Mas foi assim, a gente já vinha desejando ter mais um para tentar ver se fechava, né? Já há muito tempo. Aí veio, como eu não tinha qualidade de tempo para dar para mais filhos, por envolvimento político e trabalho, eu não, minha mulher sempre foi muito atuante, sempre foi muito presente. Então sempre a gente calculava assim, não, mas vai vir eleição, aí eu vou estar grávida, vou estar com um filho pequeno, deixa. Aí veio a Zika vírus, né? O chikungunya, que teve aquele problema de microcefalia, então não foi recomendado. E lá nós tivemos muitos casos, então a gente ponderou, né? Depois veio a pandemia. Aí um dia a gente chorando, conversando, falou, ó, amor, acho que Deus já liberou a palavra aí, a gente não tá obedecendo, vamos obedecer logo para cumprir o que tem de cumprir. E aí resolvemos e graças a Deus, Deus está honrando e abençoando. Amém. É uma menina aí para te deixar três mulheres na Eu, sua vida agora, né? três, eu não imaginava que fosse mulher, mas assim, amo minha filha mais velha para mim. Que eu descobri depois de um tempão. Eu sou lento, velho. Não, mas Eu até achei pelo que era irmã, tamanho, moço. até pelo tamanho e pela idade, aí o pessoal confunde mesmo, mas já tem 16 anos. E aí eu falava, não, não quero mais filha, porque quando eu achava assim, não, agora, que eu passei, nós homens que temos filhas, nós ganhamos 2 anos de brinde na pandemia, né? Fica em casa. Então a menina não saía, não namorava, não fazia É nada. nada. Então agora começou a aula presencial, aí é esporte, é cinema. Eu só falei, meu Deus, eu não quero outra filha, não. Um dia eu fui levar ela no aniversário de 15 anos, rapaz, e a menina linda. E eu olhei assim, meu Deus, e agora eu vou levar uma coisa linda dessa para uma festa. Não, não tenho, Volta. não tenho condições psicológicas para isso, não. Quando a gente está fazendo a ultrassom agora, a morfológica, o médico pergunta: você já sabe o sexo? Não. Quer saber? Quer. Ah, é menina.
Aí, eu não lembro disso não, mas minha esposa disse que na hora, vamos botar em a resenha agora do Rio, né? O brilho sumiu do rosto, a alma saiu do corpo, eu sentei. Mas o susto maior já passou e assim, pra mim, eu amo minha filha, meus filhos. Assim, não existe aquele negócio, eu amo mais tal, amo... Não, cada um tem um jeitinho, tem uma peculiaridade. Eu me vejo projetado em cada um, né? Aí, quando eu vejo um tomando uma determinada atitude, poxa, eu queria ser assim, graças a Deus que ele que é assim, que ela é assim. E agora vem mais uma também para completar. Parabéns, cara, parabéns. E outra coisa. E você, sua esposa, você conheceu ela aqui, foi? Aqui. É uma história Ela não vem interessante. da política, não, né, velho? Não, A ela família até tem dela. assim, a avó dela sempre teve envolvida, né, na época quando era líder comunitário, né, com Jusmari, com esse pessoal e tal, assim, então sempre foi ligada à política. Os pais dela não, mas a avó, e aí veio isso no sangue dela, juntou com o meu sangue e pronto. Aí o sangue dela é mais quente que o meu e quando é política é forte. Pega fogo. E Pega como é que vocês se fogo. conheceram? Rapaz, eu a conheci, diz ela que era apaixonada por mim desde de novinha. Porque a tia dela morava. Quando nós viemos morar em Barreiras, a gente morava na Morada Nobre. E a tia dela morava lá também. E ela sempre ia pra lá, tomar banho de piscina, ficar lá. Só que uma menina, né, menina? Então, diz ela que ela já me via, só que eu não conhecia, sabia que ela existia, mas não reparava. Não tem muitos anos de diferença, são 4 ou 5 anos, mas na adolescência faz uma diferença grande, né? E quando eu vim para cá, para Barreiras em 2004, início de 2005, minha mãe me convidou para vir para cá, eu não queria muito vir, eu acabei vindo. Aí eu tô em Barreiras. Foi minha mentalidade quando eu cheguei? Não, agora eu não quero nada com ninguém. Nem na igreja eu tava indo. Eu só vou trabalhar, juntar meu pé de meia e investir para crescer. Vou comprar umas terras aí longe, Hum, barato e vou. Que era um desejo que eu tinha quando eu vim aqui para cá em 94, só que eu era adolescente, né? Um dia deu um estalo assim, falou: rapaz, você tem que ir na igreja. Você nunca mais foi na igreja, não. Eu falei: então, vou na igreja. Na Reinando, na época era Batista Batista Independente. Independente. Isso tem 17, uns 17 anos, mais ou menos. Fui. Era perto lá de casa, eu morava ali perto onde era a Santa Mônica, né? Era vizinho na época, Pastor Júnior, Júnior, que ele morava ali pertinho. o apóstolo Judson, e resolvi ir. Quando eu cheguei lá, a igreja estava passando por reestruturação, tinha pouca gente, pouquíssima gente na igreja, e eu achei que aquele dia só tinha eu de homem. Tinha umas 20 ou 30 moças. E eu tímido, sentei lá no canto da igreja e falei: eu vim aqui, Deus, eu vou ouvir tua palavra, eu vou guardar no meu coração e vou voltar Vou para casa, vou embora. me embora. E eu já perto da porta, assim, ó, esperando acabar para eu sair. Aí vem um abençoado e fala: agora vamos cumprimentar o irmão. Aí vem aquela, sair do lugar para falar. De repente, é para ver aquela fila de menina vir falando comigo. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Nessa fila tava ela, tava a Carol. Tava minha esposa e a prima. E a mãe dela tava no dia também. Ficou sentadinha lá e eu fui cumprimentar. Eu lembrava vagamente dela de algum lugar. Então, como foi uma pessoa que eu me associei, minha frequência bateu com a frequência dela, eu peguei na mão dela e falei: senta aqui comigo, não me deixa só não. Aí as outras todas desistiram de cumprimentar, né? Coitado. E aí ficamos sentados ali. Aí a gente foi relembrando, se reencontrou. Eu, muito educado, falei: ah, vamos sair para jantar. Ela: vamos. Gil, ela falou assim: eu guardei tempo Eu pra isso guardei, né? aqui. E eu passei a mão na cabeça assim, eu falei: meu Deus, e agora? Eu não tô com um centavo aqui no bolso. Vamos jantar onde? Lá pra casa eu não vou levar. Aí eu cheguei e falei: vamos, tem uma pizza muito boa. Na hora de eu instalar assim, você já ouviu falar na pizzaria Royale? Ó, vixe, agora é propaganda, né? Propaganda, tá vendo aí, Rapaz. Pastor Noel? Deve uma, viu? Depois, como falar antigamente, pegar o jabá depois. É, pega o jabá. Vamos lá na Royale comer pizza? Ah, vamos.
Joguei na Royale porque Selma e Noel como tios, né? Selma é irmã de meu padrasto. A gente já... É relação familiar. Lá, pelo menos, eu posso pendurar uma pizza. Fomos lá e comemos essa pizza. E pendurei. Deixei lá. Mas aí nós desenvolvemos uma amizade muito saudável e ela, ela disse também naquele dia, ela também não estava indo para a igreja, disse que só ia naquele dia. E a gente começou a namorar e Deus abençoou que hoje tá essa família aí com quase 4 filhos já. Quase, rapaz do céu, que história que saímos com a pizza fiada ainda. Desafiado. Rapaz do céu, tá vendo aí? Você disse que não vai sair porque não tem dinheiro, Não, rapaz. ó, Fica aí com conversa. desculpa de não sair e sair. A gente bota muito bloqueio, né? Não, não vou porque não tem um carro, porque é longe, porque não sei o quê. Quem quer vai. Quem quer, vai. Com certeza. E você, como é que você é? Você fala para sua filha, mais ou menos, filha, casa com homem assim e tal, como é que é, cara? Não, lá em casa a gente não tem muita exigência do que vai ser. Estando no princípio, baseado no princípio, a escolha. Se não quiser estudar, não tem problema, mas você tem que dar resultado. Você quer namorar, não tem problema. Eu tenho que conhecer e tem que ser cristão. Julgo desigual ou não. Eu sou o cabeça, eu sou o pai, então eu sou o responsável pelas consequências. Se eu não instruir e permitir determinadas coisas que vão trazer consequências lá na frente, eu sou o responsável. Por ser responsável, por mais brincalhão, por mais amigo que eu seja, princípios não são negociáveis. É isso aí. A gente está vivendo um tempo que as nossas, o que tá certo parece que tá Tá errado, errado. né? E o que é errado é que deve ser certo. E é uma imposição, meio que imposição na nossa casa, né? Na nossa família, a forma de criar nossos filhos. E esses dias eu falando para um livro lá que meu filho estava lendo sobre família, e dizia que as famílias de antigamente que o pai era o líder, né? Eu falei, não, filho, aqui em casa também é assim, Aqui né? Então, nós vamos ter que desafiar, né? Porque ao mesmo tempo a nossa vida cristã, nossa vida como pai, como marido vai ser desafiada pelo mundo. vai ser e é desafiado constantemente. O mundo entra nos nossos lares de todo jeito. A gente tem que ter sabedoria de como nós, como a família, vai absorver isso. Uma frase muito dita pelo nazismo e pelo comunismo, que uma mentira dita várias vezes, ela se tornaria uma verdade. E é isso que vem sendo pregado. Uma mentira repetida várias vezes até que ela se torne, né, verdade. E já do outro lado, nós sabemos que uma verdade, por mais que ela não seja dita, ela sempre será verdade. Será E uma mentira, por mais que ela seja repetida várias vezes, ela sempre será uma uma mentira. mentira. Então, a importância da base, a importância da família, a importância dos princípios é esse. Você ter o seu filtro apurado para poder saber filtrar isso. Apesar de que algumas coisas a gente instintivamente e erroneamente a gente já considera como certo. Nós somos fruto do marxismo cultural. Então, o que vem sido feita a lavagem cerebral desde o século XIX para cá, tem frutos. Quando se fala assim em política, direita ou esquerda, não, para acabar com a esquerda tem que. Entrou Bolsonaro, acabou. Não, não existe isso. Primeiro, porque a democracia é um direito. Segundo, você não muda a mentalidade das pessoas. Você precisa de anos, de gerações para que isso aconteça. Assim como teve anos e gerações para chegar a dominar como estão dominando na mídia, nas universidades, em algumas igrejas, em todos os lugares, do contrário também. Inclusive, aí é que entra, que nós estávamos conversando recentemente, sobre a questão da formação dentro da igreja. Não é que o cara tem que ser um doutor para exercer alguma função na igreja, muito pelo contrário, ministério é ministério. Mas que hajam mais cristãos
se interessando em graduar, em pesquisar, em estudar, em ocupar funções não só na política, mas em todos os Em lugares. todos os lugares. A gente vê que, por exemplo, a gente tá conversando aqui sobre política, a gente tá vendo como o mundo é moldado pela política. Inclusive a mídia, ela vai ser liberada ou não pela política. Pela A forma que você política, vai tolher ou não o direito de alguém vai estar ali na vai ler política. política. Hoje a gente está aqui e a gente consegue discutir um assunto desse Aberto, abertamente. né? A gente vai colocar isso na rede social, vai ser visto em todo qualquer lugar do mundo, mas não era algo que existia, Isso. né? Não era algo que existia, que antes você tinha, a mídia ela tinha que, você estava ali, assistia só aquilo ali, aquilo que era lhe dado, né? Mas ao mesmo tempo nós temos uma liberdade muito grande que talvez a gente não saiba usar, Isso. né? Aqui a gente trabalha no Homem Sem História e a gente consegue falar sobre família, a gente consegue falar sobre. Algumas pessoas vão te bloquear. Paciência com isso, sabe? Tem gente que não concorda com o meu posicionamento como pai de família. Paciência. Daí o grande segredo da internet. Que a televisão, você botou no canal, você é obrigado a assistir. Claro que se você não quiser assistir, você desliga. Mas você não tem uma opção. A internet, se você, por exemplo, o canal, o cara não gostei, vou cancelar e tal. Mas seu público vai lhe assistir. Vai assistir? E de repente aquele que lhe cancelou, se ele tiver uma mente aberta, e ele ouvir, ele vai ver que não é aquilo que ele estava Tá imaginando. imaginando. Hoje a gente falou sobre homens, né, que precisam impor, que precisam ir ali brigar por algo que eles acreditam. Talvez esse seja um dos pontos que eu vejo hoje muito fraco, né, quando a gente vai falar sobre masculinidade, sobre família, homens que realmente defendam a sua família, né? Jesus disse que, Pedro, né, que o homem, ele tem que amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. E aí, como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a sua vida, ele apanhou, ele foi cuspido, coroa de espinho, ele jejuou, ele orou. Ah, mas você quer dizer então que um homem que ama só uma mulher, se ele passar, se ele sofrer tudo isso? Não, o que eu quero dizer é que tem muito homem que se julga homem machão, mas na primeira dificuldade que tem, o que ele faz é abandonar a família. Porque não vai se humilhar, porque não vai passar por determinada coisa. Você que é homem, você tem a decisão, você tomou a decisão. A mulher sábia edifica o lar. E o homem, em concordância com a mulher, quando considera ela parte frágil, e não é frágil como foi pejorativamente colocado, mas frágil como um vaso de honra que você deve cuidar, que você deve Isso. carregar, ali entra em harmonia. E harmonia, e você vê a defesa, você ensinar o seu filho o que é certo e o que é errado, mesmo que todo mundo esteja dizendo que Que aquilo é aquilo ali. hoje. Eu falo para os meus filhos, eu sento com eles. Você senta com seus meninos para ler a Bíblia? E eles perguntam coisa, né? Eu acho fantástico aquela ideia de sentar com eles, de ler a Bíblia, deles me Lá, questionar. lá em casa a gente tem, em algumas coisas a gente é meio militar, sabe? A gente tem algumas rotinas. Acordou, acordou, bebeu água, orou, leu a Bíblia, vai assistir alguma coisa na internet, tem que assistir um midinho, um superbook. Depois que você está em paz com Deus, você pode fazer qualquer outra coisa. Fazer se tiver tarefa, fazer tarefa. Então tem algumas rotinas que assim, do pequeno você vai perguntando. Quando ele chega a uma certa idade, o que já cresceu já ensina para o mais novo. E já você não precisa ficar repetindo. É o que a Bíblia chama de incutir. Uhum. Quando você incute ali, é uma programação. Então, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que quando crescer jamais se desviará. Ah, mas tem gente que foi criada no evangelho e desvia, mas está incutido ali, ele volta. Volta porque você fica ali na sua mente, né? Não, Eu não. fico olhando os meninos, assim, eu fico olhando para aquelas coisinhas ali, eu falo, meu Deus do céu. E às vezes dá medo, né, de entregar os filhos assim no mundo, mas Dá, você precisa dá. prepará-los para isso, né? Esses dias a gente teve uma oportunidade, uma riqueza muito grande, que tem lá na igreja, né? Tem um impacto kids, teens, por idade, né? E aí todos já tinham participado, menos o mais novo. Aí o mais novo foi. Ele tem
Meu erro é esse, é não saber a idade dos filhos, né? Mas quando você passa do terceiro, você já não... Nem conta. Mas o mais novo tem uns 7 anos e ele foi para o Impacto Kids. E aí, foi uma coisa tremenda, uma mudança de comportamento muito interessante. E eles ganharam um pacote com uma série de coisas, né? Uma caixinha. E aí ele ganhou uma almofada de oração. Aí tem um desenho com vários itens, né? E uma chave, né? E um versículo bíblico. E de lá para cá, todos os dias, ele que chama todo mundo para orar. Ele reúne todo mundo no quarto na hora de dormir. Aí ele joga a almofadinha lá na posição. Não sei o que é que ele escolhe lá. Ele tem uma posição lá que ele fala, hoje é tal coisa. E aí tem que orar aquele dia por aquele tema. Então, assim, foi uma riqueza muito grande. A gente ficou muito contente com É, o essa meu não foi, experiência. estávamos na roça na data. Isso é maravilhoso, cara, é muito bom, é muito bom. É, a gente precisa falar mais. Cara, eu tenho me apaixonado por essa ideia de falar para a família, falar para que homens de Deus falem como vive na sua casa, como vive na sua família, como cuidam. Porque, da mesma forma que se nós não falarmos, o mau exemplo fala. Fala. E as pessoas começam a questionar e a dizer assim: ah, mas Fulano fez isso. Meu querido, eu não tenho nada a ver Ah, que velho. Fulano é um péssimo marido. Eu tenho é que Sei. ser, De sabe? repente, aquele que é considerado um péssimo, ele tá esperando que o bom ele venha a público. Como hoje tem a oportunidade aqui com esse podcast, hoje a internet é aberta. Às vezes um testemunho seu, uma palavra que você fala que para você é banal, porque é simples, é comum, mas de repente tem uma pessoa que está ali sem saber o que fazer, já pensando em tirar a própria vida porque não vê mais solução. E aí vendo um exemplo prático na vida de uma pessoa, a solução para o problema que ele está passando naquele momento. Então, assim, a palavra tem poder, a verdade liberta, né? E precisam sim, homens e mulheres de Deus se posicionarem, né? A gente passa um problema muito grande na modernidade, que é a questão da aprovação, principalmente nas redes sociais. A imagem da rede social é a foto do momento. Não significa que aquela pessoa tem aquele momento eternamente. Eternamente. Então, baseado nisso, muitas pessoas têm tentado viver uma vida superficial para tentar mostrar para outras pessoas e deixando de viver a sua vida. E não se vendeu tanto ansiolítico como tem se vendido. Tornou-se uma coisa comum. Como antigamente se tomava vitamina, né? Hoje você senta numa roda, não, toma o quê, toma o quê? Cada um Todo toma a mundo sua, tomando alguma sua coisa. droga. Não sou contra, é um start, é um gatilho para a pessoa sair de determinada. Não pode ser dependente, só viver se tiver aquilo. Porque aí acaba virando droga, que é uma droga, mas acaba virando um vício. Um vício. E a gente acaba as pessoas não vivendo a sua realidade, né? Vivendo, enfrentando a realidade. E como se nós não tivermos essa preocupação, nossos filhos não vão sobreviver nem ao primeira trombeta. Não. A galera tá se tornando cada vez mais frágil, né? Um tempos bons criam homens frágeis, Frágil. né? E Então a gente tem que. Meu filho chegou hoje e falou assim: ah, pai, se der uma batida no futebol, eu falei: se der uma batida no futebol, não precisa chorar. Batida de futebol, você vai sofrer tanto que você não precisa chorar tanto por isso. Aí ele chegou e falou assim: pai, eu fui jogar futebol lá na escola, tô aqui com o olho roxo e a mão não sei o quê. Olhei assim, eu falei, mas onde é que tá o roxo mesmo? Você não tá vendo aí o olho roxo? Você acredita que eu nem chorei? Eu falei, nossa, você tá forte. você tá forte, hein? Mas tá lá. Então, são coisas assim, às vezes falar, mas não é. Eu não tô dizendo que homem não pode chorar, mas tem hora que a gente tem que dizer pro nosso filho que ele não pode chorar. Porque às vezes você tem que dizer, não, você tem que ser forte aí. Não, a gente está vivendo em tempos que, principalmente com a popularização do transgênero, né? Não, se não tiver em casa, que hoje já está mais difícil com a nossa geração, não é um padrão, mas o que é ser homem? Então, muitas crianças não têm mais. Por quê? Como diz você, uma questão polêmica.
Nós viemos de uma geração que se cresceu de forma desastrosa a questão do divórcio. O divórcio sendo um gatilho de escape. Não deu certo, pronto, separa. Não deu certo, pronto, separa. Não estou aqui pregando que é certo ou que é errado, mas a forma como é feito. Eu não me separei nem jamais separaria da minha esposa. A gente fez um voto diante de Deus e é um princípio. Mas com essa banalização, quem sofre, porque quando um adulto ele separa, ele busca resolver a vida dele. Mas quando tem filhos, quem sofre são os filhos. São os filhos, porque ele acha que Que resolve o problema resolve. dele, né? Os pais nunca vão admitir que erraram com os filhos, dificilmente alguns admitem. E os filhos, por honra, muito dificilmente vão colocar a culpa nos pais. Que ninguém de fato deve botar a culpa, mas ressignificar a situação. Mas nem todo mundo tem a maturidade de ressignificar. Então, o que é que acontece? No divórcio, muitas vezes litigioso, aí a mulher coloca na cabeça do filho que homem não presta. Que homem não presta. Coloca na cabeça da filha que homem não presta. Essa filha, quando crescer, ela vai querer ter um relacionamento com homem? Não vai. Muito Se homem não complicado, né? presta, eu vou querer homem para quê? O menino, da mesma forma, ele, como a mulher normalmente teve a frustração com o sexo masculino, aí ele quer projetar naquele menino como é o homem ideal. Ah, meu filho, você tem que dar flores, você tem que ser romântico, você tem que ser sensível. E aí vai diminuindo a testosterona do rapaz e ele fica com aquilo na cabeça. Aí vai crescendo. A menina ouvindo que o homem não presta e o menino ouvindo que tem que ser sensível. Os dois encontram. O cara vai ser sensível com a menina que não quer saber de homem, zanga, não quer nada com o cara porque é frouxo. O cara fica frustrado, acabou a família. Não, é uma coisa. Hoje você fala assim, ah, isso não é coisa de homem, né? Às vezes, você tem que falar que tem coisas que não é coisa de homem para criança. Não. Se você tá crescendo. As pessoas não entendem que quando você fala determinada coisa para uma criança, não é porque você está excluindo todo mundo, Não. nem tornando ele um agressivo, né, ou tornando ele alguém que não vai respeitar ninguém. Muito pelo contrário, o ensino de respeito, né? O ensino que você tem para o seu filho, tudo isso vai junto, de você respeitar todas as pessoas, respeitar todas as Vai. escolhas, porque para que um homem possa respeitar ou uma mulher, você tem que ensinar para ele a ser homem, senão ele não vai ser um homem Não. respeitador. Não. Um homem que respeita a mulher, além de respeitar, porque é muito bonito você respeitar no discurso, É, né? Mas na primeira oportunidade você não respeita, você não trata com o devido respeito. E o homem que respeita a mulher, ele dá a vida pela mulher. dá. Ele dá a vida pela mulher. Não adianta se ele tem um discurso bonito, na primeira dificuldade, ele é o primeiro a ir para debaixo da cama, é o primeiro a sair de casa, é o primeiro a abandonar e não dá exemplo para os filhos. Eu, eu vi uma estatística que 70% dos homens abandonam as mulheres que têm câncer de mama, por exemplo. Verdade. Algum tempo atrás, eu tinha ouvido o pastor Anderson Silva falar, quando ele esteve com a esposa no hospital, ele falou: eu andei os corredores e não vi um homem acompanhando a esposa. E depois eu fui no hospital, né, um dia, e eu prestando atenção, eu falei: rapaz do céu, coisa mais rara é você achar um homem acompanhando a A esposa no esposa. médico. É, você entrou nesse assunto aí, uma coisa interessante. O meu pai, ele foi um homem que passou por uma transformação muito grande. Graças a Deus ele se converteu. Ele, após se separar de minha mãe, por último, ele se casou, foi muito feliz com a esposa dele. E ela teve câncer. E foi câncer, assim, já numa fase, quando descobriu, bem avançada. E ele largou tudo só para viver em função dela. Então, assim, ele é uma pessoa que eu sei que ele não teve, nem tem, remorso de ter dito assim, ah, se eu tivesse feito isso. Não. Financeiramente, tempo, dedicação, tudo foi voltado para ela. E Deus permitiu que ela ainda vivesse, depois do diagnóstico de poucos dias, ela ainda viveu 4 anos. Ainda. Então, ela faleceu logo depois que nós viemos para cá. Mas assim, você vê que houve uma transformação muito grande. Ele passou assim uma dedicação.
muito grande com ela, muito grande. E o que você está falando é um dado real. Você não encontra. Os homens, eles fogem muito, né? Quando o negócio aperta, você descobre que a menina engravidou, você foge. Pode. Você abandona o filho, abandona a namorada ou esposa ali no momento. Você descobre alguma coisa, você foge, né? A síndrome de Adão, né? Tem até um livro que chama Silêncio de Adão. E ele mostra como homens reagem sempre na mesma questão de Adão. Ele sempre foge e deixa a mulher ali nessa situação. Eu por vir já de uma, assim, ter passado a experiência de separação, eu busquei muito isso na Bíblia, a questão do posicionamento de Deus diante do divórcio. Que às vezes a gente vê, um defende, outro acusa, só que eu tomei, para mim, cada um toma da sua forma, mas eu tomei como uma decisão de Deus, do não divórcio. Cada um tem sua experiência, cada um, né, recebe da forma que achar melhor, mas baseado nisso, às vezes quando a gente tinha uma dificuldade no casamento, que a gente teve muitas e não foram poucas, muito difícil início de casamento. E vinha uma frase sempre na minha cabeça que eu coloquei assim, eu nunca vou usar essa frase. E toda vez que eu ajoelhava para orar, vinha essa frase na minha mente e eu ressignificava ela. Era o tal do a mulher que tu me deste. Foi a mulher que você me deu que tá fazendo isso, né? Aí na mesma hora eu vinha e pensava com o Jó, que a mulher de Jó falou, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó, para resolver. Às vezes as pessoas falam até de forma pejorativa que ela falou isso, mas até penso que ela olhou pra Jó e falou, pô, um homem que eu amo passando por uma situação dessa morre logo, sai disso aí pra... Não queria ver ele sofrendo. Mas enfim, quando vinha isso na mente foi a mulher, não, a culpa não é da mulher. Eu sou o cabeça, eu sou homem e eu tenho que resolver essa parada. E é assim que faz. E é assim que faz. Tem outro jeito? Não, meu irmão, é assim que faz. O homem assumir a liderança espiritual da casa, sabe? É o homem assumir. É ele que tem que assumir ali, sabe? Ele tem que ser o guia ali, ele, inclusive guiar a esposa dele, né? Para um outro processo de crescimento dela, que ela queira estar. Então, isso é algo. A Bíblia é muito clara com relação a isso. O mundo é que deturpou tudo aquilo que Deus tem Nós feito. sacrificamos assim financeiramente, né? A gente sabia que a Bíblia diz que o trabalho de dois tem uma paga melhor. A gente sacrificou essa parte financeira justamente pela questão de criação e educação. Mesmo sabendo do potencial de minha esposa, do conhecimento, do que ela poderia desenvolver financeiramente, nós optamos de que, enquanto Deus permitisse, ela não queria trabalhar. Porque a gente fazia uma conta simples. Saem os dois para trabalhar, a gente vai ter que contratar uma pessoa. Então, um de nós trabalhando seria basicamente para pagar essa outra pessoa. Essa pessoa vai dar a mesma criação que minha mulher vai dar, que a mãe dos meus filhos não dá. É, Por mais que ela seja profissional, por mais que ela seja dedicada, por mais que ela tenha conhecimento, a criação e a educação da mãe, só a mãe pode dar. só. Então nós optamos, nos sacrificamos financeiramente por isso e não nos arrependemos em momento nenhum. Houve momentos justamente pela parte dinâmica dela, ela sentiu o desejo de trabalhar. Eu, como a gente está falando aqui, que o homem ele tem o seu posicionamento, mas eu cheguei numa fase do meu posicionamento para não ter o racha, permitir e colher as consequências disso. Ela trabalhou um curto período, teve uma vez foram 6 meses, e para a gente foi muito difícil. E Deus mostrou a questão da honra do princípio. A mulher que trabalha fora não está cumprindo o princípio? Não, é uma opção. Inclusive em Provérbios 31, da mulher virtuosa, cita os trabalhos da Uhum. mulher também. Mas foi uma decisão que nós tivemos. Isso. Decisão do casal, decisão para um bem maior, né? Os filhos. E no final, nossos filhos é aquilo que a gente gostaria de estar próximo mais tempo, né? Hoje meu menino falou assim, pai, o senhor vai demorar hoje? Eu falei, sim, hoje segunda é o dia que eu mais demoro
no trabalho, porque eu gravo esse podcast. Aí ele falou assim, então eu vou esperar você chegar. Vai ser o jeito. Aí Thay já falou assim, conversa com seu filho, você tá ouvindo o que ele vai falar. Aí eu fui conversar com ele, não, você vai dormir na hora certa. Quando sua mãe falar que você vai dormir, você já vai dormir. Aí ele, não, vou esperar. Falei, o que que eu... Você conversa com seu filho antes de sair, porque senão na hora eles ficam acordados, querendo me esperar. Querendo esperar. Então, são coisas que ali na hora, a mãe já fala logo, fala com seu filho que o problema é seu, né? E a gente vê muito isso. E o homem precisa desse posicionamento, ele não pode fugir desses momentos, né? Que é mais fácil fugir, né? É fácil. E carnalmente é prazeroso. Hoje você ficar quietinho ali só pra tirar foto pra botar no Instagram. Teve uma época, uma fase financeiramente mesmo, pra gente, assim, além de ter sido muito bom, existiam muitas portas ainda se abrindo. Só que eu passava muito tempo longe de minha filha. Ela tinha, na época, por volta de 2 anos. E aí eu cheguei em casa um dia olhando pra ela, pensei, falei, não, não é isso que eu quero. Larguei e abri mão. Abri mão, parei de trabalhar com venda externa, trabalhar fora. Pra mim era bom demais. E Deus me honrou. Graças a Deus, assim, eu percebi a falta que eu estava fazendo em casa. E abri mão. Na época eu morava, tinha praticamente casa alugada aqui, mas ficava mais de 30 dias fora, vinha, depois voltava de novo. E aquilo não estava saudável nem para o casamento, nem para minha filha. E aquilo foi decisivo e culminou que na época minha esposa começou a fazer, a gente fazia encontro de casais lá em casa, reunião de casais. E eu falei, poxa, minha riqueza tá aqui e eu tô lá fazendo uma coisa que não tem dinheiro que pague. Isso. Não tem mesmo. Não. Só para quem vive, né? Eu aconselho as pessoas, os homens, a viverem a sua casa, a sua família. Eu tenho experimentado isso, não tive isso em infância com o pai, mas hoje, como pai, eu posso exercer isso e eu posso dizer que realmente a gente fala da mesma linguagem aqui, né? Mas as pessoas que não estão vivendo isso, as pessoas que, homens que têm deixado suas casas, seus filhos, suas famílias, cara, volte. Viva aquilo que você tem de melhor, que é a sua casa, a sua família. Às vezes o cara fala assim, mas é porque eu não tenho paz, gosto de estar na rua. Não, também a paz da casa, também um homem consegue gerar ela. Consegue. Né? Eu sei que toda a Bíblia diz que não é melhor viver no deserto que numa casa com uma mulher que, como é que ele fala? Rixosa. Rixosa. É melhor o pão seco numa casa simples do que um banquete numa mansão sem paz. Sem paz. Então, mas você pode, em Cristo Jesus, né? Qualquer homem pode, em Cristo Jesus, se tornar o melhor marido e o melhor pai. Não tem essa possibilidade contrária. O orgulho é a raiz de toda maldade, né? Então, assim, a gente aprende. É por isso que eu falo muito da infância, porque as crenças que nós adquirimos na infância que vão determinar. Podem ser mudadas? Podem. Basta querer. Mas nem todo mundo quer mudar e não muda, então o É, cenário é esse, né? Então, assim, as crenças que são colocadas de que o menino é pegador, a menina se pegar, ela é galinha, o menino tem que mandar, e ele vai crescendo com aquilo. Então, quando chega na primeira situação, no casamento, que ele não consegue mandar, ele entra em parafuso. Ele não está programado para aquilo. não está. Ele não está programado para aquilo, então na mente dele, ou ele foge, ou ele tem um nível de virilidade que exacerbada que foge o respeito e acaba agredindo a mulher. Então são duas situações indesejáveis. É muito fácil quando a gente diz assim, eu não tenho paz em casa e eu vou pro boteco tomar uma. É muito confortável isso. Eu não tô falando isso para acusar ninguém, eu tô falando porque eu fazia isso. Teve uma fase no início do casamento que eu não queria ir para casa de jeito nenhum, eu queria comer água, né? Então ficava, já tomava uma e ficava. Só que eu estava sendo omisso. Eu tinha que ser homem suficiente para encarar e vencer aquela situação. E quando o homem não tem a presença de Deus, é praticamente impossível, porque ele vai lutar de forma carnal. E as lutas não são carnais, elas são espirituais. A única luta carnal que você tem é contra você mesmo.
Sim. Então, quando você busca em ser melhor, aí eu convivo, o Salles é meu amigo, eu convivo com o Salles, mas Salles é isso, Salles é aquilo, e eu começo a colocar defeito em Salles. Numa amizade, eu tenho duas alternativas diferentes do casamento. Ou eu deixo de andar com Salles e paro de falar mal de Salles, ou eu amo Salles e peço a Deus que mude o meu coração para que eu respeite Salles. No casamento é assim. É por isso que eu falei a frase de a mulher que o Senhor me deu, né? Não, não é a mulher que o Senhor me deu, eu escolhi. Muita coisa que a gente atribui a Deus, que a gente atribui ao diabo, é a gente que faz. Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós, nos deu capacidade de raciocínio, de tomada de decisão. O que Deus tinha de fazer, Deus já fez, que é abençoar. Nós fugimos, né? E nós fugimos. É mais fácil a fuga, A né? fuga é fácil. É fácil porque você não precisa se responsabilizar, né? E aí você põe a culpa em alguém e aí você tenta resolver com o tempo, cura, não sei o que, mas meu irmão vai resolver o seu problema. Hélio, que massa, velho, que conversa legal aqui que a gente tá tendo. Rapaz, vamos marcar um segundo. Só matando a saudade aqui dos tempos de rádio. Eu tive um programa, não, né? Eu participava de um programa de rádio lá em Itajubá. Era todo domingo de manhã cedo, antes da escola dominical. Era o programa da igreja, né? Então ia normalmente era eu e o pastor e o mixador ali da mesa, né? E aí a gente fazia aquele despertamento ali onde a rádio alcançava para acordar o pessoal para ir para a escola dominical. Só que aí veio a questão da legalização, de só podia estar na rádio, quem era radialista, e tinha que ter um curso para aquilo, né? E o curso não era fácil, não era acessível, nem era pela internet, era presencial. Acabou que eu fui me desligando, né? Só participando de entrevistas mesmo, na época de política e de secretário também. Mas é gostoso. Né? Cara, muito bom. Eu acredito que muita gente vai ser impactada pela sua história. Amém, Você amém. contou um pouco de você, eu conheci mais sobre você. E você é um homem de Deus hoje, um homem que cuida da sua casa, da sua família, e que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. E que você possa inspirar vários outros homens a lutarem pelo seu casamento, pelos seus filhos. Amém. Que a política, eu acho que você Pois é, tem você que perguntou cair, né? se tem desejo de voltar, né? Tava falando da decepção. Não decepção, frustração que eu mesmo de uma coisa que eu criei. Então eu falei assim, não, vou me desligar. Mas não tem como você se desligar, porque os caminhos vão te levando sempre pro mesmo caminho. E se aquilo é um propósito de Deus na sua vida, se você não exercer aquilo, quando eu falo não exercer, eu não estou dizendo a Salles me chamou aqui para lançar a candidatura, não. Ninguém está falando de candidatura. Até porque, como eu já deixei bem claro aqui, a eleição é a parte da política que nós vemos e que é uma parte muito pequena. A parte mais importante da política é a cidadania e a participação. Então você pode participar sendo um líder comunitário, um presidente de associação ou um associado. Você pode participar trazendo projetos, você cobrando do seu vereador, você tendo um cargo, uma função pública, um cargo eletivo. Você pode ser um agente político. Então, de várias maneiras, a igreja, né, é um ente político Sim. também, entendeu? Então, assim, o fato é que eu não posso ficar longe disso. Não, não, tá no seu propósito, cara. Não fuja, não fuja Senão vai nada. ficar igual o povo no deserto. Enquanto não for no propósito, ficou só rodando. Aí Rodando, Deus, ó, rodando. esse povo não quer entrar, não. Deixa morrer essa geração todinha. Vamos ver se a nova Pra ser a nova, toma jeito. consegue vir. Obrigadão, Hélio. Você pode dar um recado aí que você quiser, pode falar aqui que Amém. você Eu, quiser. assim, fiquei muito feliz com o convite. Agradeço de coração. A gente tem ouvido, principalmente depois da pandemia, muito essa questão de transbordar, de usar o meio, a rede social para atingir outras vidas, para edificar. E, de fato, é uma arma e nós erramos sendo omisso. Não adianta, eu costumo dizer lá em casa que a gente já fez curso, treinamento, eu já trabalhei em multinacional, já trabalhei em política, já trabalhei na agricultura, já trabalhei com comércio, com indústria, produzia queijo, mas de nada disso adianta se você não tomar uma decisão e ter atitude. A atitude é que é o importante.
Não adianta você ser conhecedor de tudo e aquele seu conhecimento não transforma a vida de ninguém. Então a gente tem que ter atitude, isso que você está fazendo aqui, esse pontapé, essa atitude de ter um podcast, de... Aí vai falar assim, ah, não, Sally já tem, eu não vou ter o meu podcast. Como a gente está falando, tem gente que cancela. Então, sua voz só vai chegar em um determinado lugar. Espero e peço a Deus que chegue Muito. no mundo, né? Mas não vai atingir todo mundo. Então, quanto mais tiver, melhor. E Melhor. parabéns pela sua iniciativa, pela agência. Lugar aqui maravilhoso. Vocês que estão assistindo a gente não tem noção do que é isso aqui de excelência em Barreiras, né? É uma coisa assim que não que o interior não mereça, mas que não é comum ver no interior. E eu parabenizo, sempre falo, o povo barreirense de não ser só ser abençoado, mas saber abençoar também. Então você vê coisa em Barreiras que você não vê em lugar nenhum. Né? Lugar nenhum. Então assim, brigadão, Deus abençoe a todos que estão assistindo, ao técnico que está aqui, quietinho ali, mas Quietinho aí, trocando as câmeras e participando aí também, né? E que Deus abençoe. Amém, cara. Valeu. Obrigadão, cara. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Valeu, galera. Mais um episódio do Homem Sem História, ok? E se liga no canal. Pode... Ó, tem um sininho aí embaixo, ative para você ficar ciente das próximas publicações, dos próximos vídeos que vão sair. Nós já estamos em todas as plataformas. Agora só falta você mandar para mais alguém, ok? Valeu, obrigado.